É um nome que ficará para sempre ligado ao design português. Daciano da Costa foi o mestre da arquitetura de interiores em Portugal e a sua obra perdurará na história. Em projetos de edifícios públicos, revelou como se conjuga na perfeição a arquitetura exterior com a de interiores. O espaço não é só o que se vê por fora, mas também o que é idealizado para dentro. É o caso das salas de leitura da Biblioteca Nacional, da Fundação Calouste Gulbenkian, do Centro Cultural de Belém e da Casa da Música, entre muitos outros projetos com a assinatura de Daciano da Costa. A genialidade do mestre recebeu rasgados elogios de todos os setores da sociedade. Em 2005, com 75 anos, deixa o mundo terreno, mas a sua obra fica para a eternidade. No entanto, a partida do mestre não encerrou o seu ateliê, que continuou sob a direção da sua filha, a arquiteta Ana Costa. É muito emocional. Eu digo sempre, eu tenho sempre as lágrimas à borda dos meus olhos, porque no fundo é uma relação, tudo quanto eu faço aqui, mesmo quando eu quero fazer com alguma independência, com alguma autonomia, traz essa carga emocional de umas vozes que ainda me soam, de umas gargalhadas boas e de alguns bons conselhos do meu pai. E, portanto, o legado é um legado emocional e é o legado também da responsabilidade, que é um legado de formação. Neste ateliê ainda se tenta uma aproximação ao desenho, ao tempo da mão, como diz o arquiteto Jorge Spencer, que defende que a ideia do tempo da mão ou do tempo do lápis, que é um tempo próprio do desenho, que é um tempo das ideias, de uma certa dimensão do projeto, que não é aquela que passa pelo teclado do computador. Se os computadores conseguem rapidamente gerar desenhos que têm um aspecto limpo e acabado, não se percebe porque é que o arquiteto está a demorar tanto tempo. É justamente nisso que reside um bocadinho esta cultura da resistência deste ateliê. É na exigência do tempo, da maturação da ideia, da experimentação, porque obviamente é preciso também experimentar com materiais, é preciso fazer protótipos, é preciso falar com o construtor, sondar, perceber o que é que isto vai dar. Nós fazemos maquete ao tamanho natural para perceber se os materiais realmente resultam aquilo que nós temos na nossa ideia, porque nem sempre é verdade, que nós não sabemos tudo, obviamente, e portanto esses enganos ou esses tropeços fazem parte de um certo processo e é isso que hoje em dia se tem vindo a perder. Filha de peixe, sabe nadar, e Ana Costa herdou o traço do pai, bem como o do avô paterno, o arquiteto Cotinelli Telmo. Ao celebrar 50 anos de existência, o ateliê Daciano da Costa decidiu lançar um livro para mostrar a atividade deste gabinete de arquitetura. Com o título Ateliê Daciano da Costa, The New Generation, Ana Costa pretende homenagear o pai. A experiência adquirida em 50 anos é de um valor incalculável, que se reflete no trabalho deste ateliê e no toque personalizado dos seus projetos. Tal como o pai, Ana Costa acredita que o sucesso se faz com o trabalho diário. E por isso a frase de Voltaire, Il faut cultiver notre jardin, foi adotada como lema do ateliê. Meu pai era um homem que acreditava que justamente no cotidiano é que surgem as grandes ideias e o inesperado vem da rotina, não vem da procura do exotismo, nem da procura do deslumbre. Hoje em dia existem umas linguagens de marketing mais ou menos, o target é este, o cliente final é aquele e, portanto, existem uma espécie de fórmulas mágicas de marketing que nos dizem ou que pretendem dizer exatamente aquilo que vende e espera-se que o arquiteto funcione quase como um decorador. Vá procurar no mercado um ou outro objeto que estejam na moda e que faça uma decoração para responder a determinados requisitos. Isso é completamente contra aquilo que o meu pai fazia. No Centro Cultural de Belém, que é um projeto do Manel Salgado Gregotti, o encontro daqueles objetos, a forma como ele desenvolveu esses objetos, ele desenvolveu-os dentro dessa linguagem da arquitetura, uma linguagem com um certo peso. As poltronas têm umas patas pesadas, formalmente são objetos relativamente simples, muito arquitetónicos, porque no fundo queriam contar essa história daquela arquitetura da pedra, dos enfiamentos às vistas, de um certo rigor e, portanto, o meu pai desenhava cada vez para aquilo que era o contexto. Não era um homem que desenhava objetos insólitos e únicos e espetaculares. Justamente, ele criticava o design arbitrário. Nós ríamos imenso porque ele dizia sempre que havia uns objetos com umas pernas tortas e com os efeitos um bocadinho teatrais que pululavam um bocado o mercado dos objetos. Ele achava que isso não era
não era o seu design. O seu design era um design de contexto, era um design que tinha que contar uma história, era um design que era o resultado de uma sistematização e de um processo criativo demorado, da busca formal e de um certo efeito que tinha que ter no objeto arquitetónico. Um legado de 50 anos que, além de perdurar a obra e a memória do grande designer português, deixa em aberto a criatividade das gerações vindouras. No próximo programa, o arquiteto Sidónio Pardal revela o que tem de ser mudado na tributação do património para que o imobiliário se possa desenvolver de forma justa e equilibrada. Mostramos também como o centro do país se tem revelado numa das regiões mais ativas na regeneração urbana e em projetos públicos. O presidente do Centro Mais, em entrevista aos Espaços e Casas, justificou os investimentos prioritários para esta zona de Portugal. Procure o seu espaço em bpiexpressoimobiliario.pt e encontre-nos em sctv@empresa.pt. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de referência. Arquitetura e construção.